Neste vídeo você vai aprender a diferença entre mini contratos futuros e ações, quais as vantagens e desvantagens de cada um desses ativos e qual é o melhor para você operar day trade. Eu me chamo Augusto Maurício, sou especialista de dólar aqui na Euroinvest. No mercado financeiro você pode operar diversos ativos, dentre eles nós temos os contratos futuros, onde eu vou falar especificamente do dólar, e temos também as ações. Os contratos futuros, eles têm uma validade, então todo mês você vai ter o vencimento de um determinado contrato. Então, no dólar, por exemplo, você tem as letras G, F, G, H, então sempre na virada do mês ele tem a troca da letra, porque você tem o vencimento daquele mês que você está negociando para frente, certo? Então, por exemplo, no mês de janeiro, você está negociando o dólar futuro já de fevereiro e assim por diante. Tá? Então, essa é uma característica de quem opera o mini dólar, por exemplo, que é um contrato futuro. Já as ações, você não tem vencimento, você vai continuar negociando. Então você pode comprar uma ação hoje e ficar com ela, como é chamado no mercado de buy and hold. Você compra e segura aquela ação ali por uma eternidade. Então você pode ficar com a ação por diversos tempos. Mas existem algumas diferenças entre esses dois ativos, com relação a custo, com relação à liquidez e com relação à chamada de margem quando você vai operar o day trade. Então, eu quero mostrar aqui na tela, no Excel, eu vou fazer umas continhas para facilitar o entendimento em relação das vantagens e desvantagens aí, e que são características de cada um desses ativos. Então, vamos embora para a tela. Bem, aqui no Excel, eu vou mostrar, né, um pouco da diferença aí entre esses ativos. Então, vamos lá. A gente tem aqui o ativo, só para a gente facilitar, eu tenho aqui, né, o WDO, que é a sigla que representa o mini dólar, e vou colocar aqui uma ação, né, que é bastante conhecida, que é a Petrobras, no caso aqui a PN, que é as ações, elas costumam ter ações ON, que são ações ordinárias, e PN, que são ações preferenciais. Ambos você negocia, tanto o mini dólar quanto as ações, você consegue negociar através do home broker ou através de plataformas de negociação. E aí vamos lá. Quando você vai operar day trade, você não precisa ter todo o montante financeiro que você vai estar negociando. A bolsa, ela permite que você faça o quê? A alavancagem. E o que vem a ser a alavancagem? Por exemplo, de forma bem simples, você coloca lá, por exemplo, R$1.000 e você pode alavancar 10 vezes. Isso quer dizer que você pode, por exemplo, operar até 10 mil, porque você tem R$1.000, se você pode alavancar 10 vezes, 1.000 vezes 10, você pode operar até R$10.000. Então, a bolsa, ela permite que você alavanque o quanto você tem de disponibilidade de margem de garantia. E quais são, né? E a margem em si, isso é uma dúvida muito comum das pessoas, você não precisa ter o dinheiro parado ali na sua conta da corretora. Você pode ter outros ativos para oferecer como garantia. Por exemplo, você pode ter ações, algumas corretoras aceitam, por exemplo, um CDB e um tesouro direto como garantia. Então é possível você realizar operações de day trade tanto no mini dólar quanto em ações, tendo ativos na sua carteira. Você não precisa ter o dinheiro livre, o dinheiro ali disponível, parado na sua conta, beleza? Então vamos lá. Então, quando você fala de alavancar e você vai utilizar margem de garantia, como é que funciona isso? Hoje, o mini dólar, vamos botar aqui, né, a margem que é exigida, a margem, no caso, que ela é exigida para cada ativo. Então, por exemplo, quando você vai operar um contrato de mini dólar, para cada mini contrato de mini dólar, a bolsa ela exige R$150 de margem de garantia. Para cada mini contrato, você tem que ter R$150. Ah, eu quero operar 10 mini contratos, então você tem que ter no mínimo R$1.500 disponível como margem de garantia. Pode ser R$1.500 em dinheiro ou você pode ter R$1.500 em outros produtos, como eu falei. Você pode ter ações, você pode ter CDB, você pode ter um tesouro direto, entre outros produtos no caso. Já as ações,
você tem que ter o quê? Como margem de garantia? Você vai ter o valor referente ao quanto você está comprando em quantidade. Então, por exemplo, a quantidade, né, até aqui, para a gente colocar aqui, vou colocar a quantidade 1. Então, para cada mini contrato que nós formos negociar, a gente vai ter aqui R$150 de margem para o mini dólar. Já na ação, a quantidade mínima que você consegue negociar no mercado à vista é o lote de 100 ações. Então, vamos lá, Petrobras, valor hipotético que ela esteja sendo negociada a R$25, só para facilitar aqui a nossa conta. Então vamos lá, vamos supor que a Petrobras está sendo negociada a R$25. Se você vai comprar um lote mínimo de 100 ações para você operar o day trade, isso quer dizer que você teria que ter, né, caso você fosse ficar posicionado, R$2.500. Sendo que você está fazendo uma operação de day trade, você não precisa ter esse dinheiro totalmente disponível. E se a corretora ela permite você alavancar 10 vezes, o máximo que você vai precisar ter para operar, por exemplo, 100 ações da Petrobras são R$250, porque vezes 10 que você vai alavancar vão dar os R$2.500, que é o quanto você vai ter ali de margem para estar operando. Bem, e aí, como eu falei, você não precisa ter, né, o dinheiro ali, você pode ter outros ativos financeiros. Então, já tem uma diferença ali. Por exemplo, se você vai negociar um número maior, por exemplo, de ações, eu quero negociar 500 ações, então você vai precisar 2.500, que é para cada 100 ações, vezes 5, que são 500. Então você vai estar precisando de muito mais dinheiro para estar operando. Vão ser R$12.500 que você vai ter que, né, ter ali disponível como margem de garantia para você estar realizando essas operações. Então, uma das vantagens, no caso que você tem de operar o mini contrato de dólar, é que você tem, primeiro, uma alavancagem normalmente muito maior do que você operar o day trade de ações, e a margem exigida para você operar, ela é muito menor. Então, você operar um mini contrato de dólar ou 2 mini contratos vai te exigir muito menos margem. Você precisa ter menos recurso na corretora para que você possa realizar essas operações. E quando a gente fala percentualmente falando, o negociar contratos futuros, no caso o mini dólar, você tem a possibilidade de multiplicar, né, rentabilizar ali o seu patrimônio, escalar ele de forma muito maior e mais rápida através dos contratos futuros. Tá? Por quê? Porque ele te permite ali realmente uma alavancagem muito maior. Então, o mini dólar, ele tem essa vantagem, o contrato futuro, o mini dólar, ele tem essa vantagem em relação a operar ações. Bem, eu falei aqui de Petri 4, que é uma ação da Petrobras que ela tem muita volatilidade e tem muita liquidez. Liquidez é quando o papel ele é muito negociado, quando o ativo ele tem muitas negociações, ou seja, tem muitas pessoas comprando e vendendo aquele ativo ali. Só que existem outras ações que elas não têm tanta liquidez, que elas não são tão negociadas ao longo do dia. Então, quando você vai negociar ações, por exemplo, você tem que ficar atento se aquela ação ela tem liquidez ou não, se ela é bem negociada ou não. Por quê? Senão você entra na operação e depois você vai ter dificuldade de sair daquela operação ali. Então, comparando aí o mini dólar com ações, o mercado futuro, o mini dólar, ele é muito mais líquido, ele tem muito mais negociações ao longo do dia do que qualquer ação. Então, as chances de você entrar e sair das operações, ela é muito maior. Então, tornando a possibilidade de você realizar várias operações no mini dólar ao longo do dia. Já em ações, além de você depender da liquidez da ação que você vai operar, você também precisa esperar que ela tenha a volatilidade. E nem sempre você vai ter isso ao longo do dia, principalmente se for uma ação que não tem tanta volatilidade. Já o mercado de dólar, não, você tem volatilidade a todo instante, a toda hora. Né? Especificamente o dólar, ele tem uma maior movimentação na parte da manhã. Né? O mercado ele começa às 9 horas da manhã e até meio-dia, 1 hora, você é onde tem as melhores oportunidades para você estar operando no mercado futuro. Então, quando a gente compara
o dólar, o mini dólar com as ações, ele tem um mercado muito mais líquido, ou seja, ele tem muito mais negociações, ele tem muito mais volatilidade, ou seja, as oscilações elas são maiores, onde permite que você faça várias entradas, às vezes em questões de horas, você vai conseguir realizar diversas operações. Uma outra vantagem também em relação do contrato futuro, em relação às ações, com a questão da margem, que é exigida. No caso, você precisa de bem menos dinheiro para operar o contrato futuro do que operar ações, e a possibilidade de alavancagem e, consecutivamente, a possibilidade de ganhos que o mercado futuro ele te proporciona. Então, você começar no mercado futuro, por exemplo, com R$1.000, ele te dá uma possibilidade de você multiplicar esse seu patrimônio de forma muito mais rápida do que você, por exemplo, operando no mercado de ações. Uma outra vantagem também em relação, no meu ponto de vista, do mercado futuro em relação às ações, é que você tem um período maior de negociação do que no mercado de ações, né? O mercado futuro ele começa às 9 horas da manhã e vai até às 18h30, tá? E em alguns momentos ele opera no horário normal até às 18 horas. Já o mercado à vista, que é o mercado onde se opera as ações, das 10 da manhã até às 17 horas. Então você tem, exceto em alguns momentos, quando não tem horário de verão lá nos Estados Unidos, é que a bolsa aqui no Brasil ela é estendida o horário dela e vai até às 18 horas para o mercado de ações, que é o mercado à vista, e o mercado de contratos futuros vai até às 18h30. Tem uma outra vantagem que eu diria, né, no caso, que você operando ações, você pode operar utilizando o home broker da corretora. Porque como a volatilidade ela não é tão grande, você consegue utilizar o home broker. Você coloca ali seu ponto de entrada, seu ponto de saída, sem nenhum problema. Quando você vai operar mercado futuro, como o preço ele é muito volátil, ou seja, ele tem uma variação muito grande e rápida, você precisa de uma plataforma de negociação. Por quê? A plataforma de negociação, ela te dá a cotação do preço em tempo real, coisa que no home broker ele sempre tem um delay. Delay esse atraso, por menor que seja, ele já impacta nas negociações de contratos futuros. Então, se você decidir operar contrato futuro, você tem que ter uma plataforma de negociação. E a plataforma que eu utilizo e a plataforma mais utilizada no mercado é o Profit. Beleza? Bem, se você está gostando do conteúdo, aproveita para dar o like. Não se esquece de se inscrever no canal para que você possa ser notificado toda vez que eu colocar um conteúdo novo e você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E aproveita para compartilhar com outras pessoas porque ajuda no crescimento aqui do canal. Então, dentro do mercado futuro, a conclusão é que operar contrato futuro te dá muito mais possibilidades de multiplicar aí o seu patrimônio em relação ao mercado de ações, sem contar que você precisa de bem menos dinheiro para começar nesse mercado. E uma dica que eu dou, no caso para você que está iniciando, que está chegando agora aí no mercado, está querendo operar o contrato mini dólar, é que você tenha um bom gerenciamento de risco. O grande segredo de todo e qualquer trader é o gerenciamento de risco, é você saber respeitar o seu gerenciamento de risco. Outra dica, aproveitando, pratique ao máximo. Hoje o mercado ele te dá a possibilidade de você contratar plataforma de negociação que tem o simulador. Na época, quando eu comecei no mercado financeiro, ou você lia livro ou você ia direto para a prática na conta real. Não tinha essa facilidade, essa flexibilidade que existe hoje no mercado. Então, você tem a possibilidade de testar o seu operacional, para ganhar confiança, ganhar musculatura, para que você possa aí sim começar a operar na conta real. Então, essa é a dica que eu dou para vocês aí que estão começando, para que vocês não percam dinheiro e depois se façam parte aí da estatística e vão ficar falando que não dá para ganhar dinheiro nesse mercado. E eu estou aqui para mostrar que é possível sim ganhar dinheiro. Então,
Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus!